Então, assim, vamos começar, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muita satisfação que a gente vai ter uma convidada hoje chamada Paula. Ela vai explicar um pouquinho quem é a Paula, o que que ela faz, por que que ela está aqui hoje, trazendo um pouco dos seus conhecimentos aí de hortas, tá? Com grande satisfação que a gente recebe você, Paula. E aqui na turma a gente tem, em média, como eu te falei, a gente tem 90 pessoas inscritas, mas essas aulas elas têm aparecido 40, 50 pessoas, já teve um momento que apareceram 60, 70, mas né, como essa aula fica disponível depois, então as pessoas também não são obrigadas a estar nesse momento. Uhum. E aí é isso, a gente vai dar continuidade ao curso, né, hoje é a oitava aula, aonde a gente vai começar a dar os primeiros passos com uma horta em casa. A gente já teve na semana passada aí com o pessoal do Orgânico Simples de São Paulo, eles deram uma introdução da importância, da questão dos nutrientes, da questão do contato com a natureza. E aí hoje, né, com a sua participação, a gente vai aprender mais aí como é que é esse mundo das hortas, de como ter esse cultivo em casa, tá bom? Então, ao término dessa nossa aula, depois que você terminar suas explanações, a gente abre para perguntas. As pessoas geralmente elas ou fazem no chat, elas perguntando, ou elas abrem também o microfone e se expõem da forma que acharem mais adequada, tá? Então, seja muito bem-vinda, Paula, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Vitor. Eu até ia perguntar como que é a interação, porque eu fico um pouquinho agoniada falando, sem ter um retorno, né? Então, quem quiser, bom, vamos manter como já são feitas, mas as aulas, mas assim, tendo dúvida, podem falar e vai ter um momento que eu também vou perguntar algumas coisas, se der tempo, né? E alguém se sentir confortável, se sentir à vontade também, de querer mostrar alguma coisa que já tem em casa, ou alguma dúvida e tal. Por favor, tentem se sentir à vontade para fazer isso, tá? E se esse barulho do vizinho que está fazendo alguma obra estiver muito alto, vocês me avisem também que eu tento me mudar de local, tá, gente? Bom dia, Paula. Seja bem-vinda, professor Rogério, na sala. Bom dia, obrigada, professor. Bom, então é isso. Vou me apresentar. Meu nome é Paula, né? Eu sou nutricionista. Formei em 2010, tem um tempinho. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar num município bem pequeno, perto de Brasília, no Goiás, com alimentação escolar. E aí, no que eu fui para lá, quando a gente né, vai trabalhar na secretaria e tal, a gente tem muito contato com o agricultor familiar. E aí, lá tinha também uma questão específica que era uma área quilombola, né? Então, eu fui direto já trabalhar nessa área e com agricultores tradicionais, né? Então, acho que foi onde, assim, despertou essa questão do plantio, 2011, né, que eu fui para lá, 2011, 2012. E aí a prática do plantio passou a ser algo comum. Acho que todo mundo aqui deve ter alguma experiência, nem que seja na memória, né, na casa do tio, na casa do avô, ou quem é do interior, dessa prática de plantio. Não é nada novo, a gente né, não está inventando a roda, né? A gente está fazendo algum resgate do que já é realizado por nossos ancestrais. Quando eu falo ancestrais, eu estou falando também dos nossos pais, dos nossos avós, ou a gente mesmo ainda tem essa memória. Então, a minha prática de plantio iniciou com isso. E aí, quando eu volto, eu sou de Brasília, não sei se eu falei. Quando eu voltei para Brasília, eu passei um tempo na casa da minha mãe e, assim, sem saber muito o que fazer. Peguei umas matérias de mestrado
o NB e comecei a plantar lá na casa da minha mãe. Ela não gostava muito que eu fizesse isso, porque ela achava feio, porque isso relembrava a infância dela, que é uma infância muito pobre. Então, trouxe algumas feridas dentro dela, né? Mas que depois isso foi sendo ressignificado, porque ela também foi relembrando que ainda bem que tinha isso e que isso não permitiu com que ela passasse fome. Estou falando algumas coisas só para ir mostrando os vários objetivos, né, que se tem ao ter uma horta. E aí pronto, comecei a plantar chuchu dá demais, e comecei a distribuir na turma que eu pegava lá na UNB, e comecei a plantar outras coisas, e o pessoal começou a ter dúvida, a me perguntar, queria que eu compartilhasse. E aí eu juntei também, depois de um tempo, já de uns 2 anos, entrei no movimento de agricultura urbana, e aí foi juntando um pessoal e a gente passou também a prestar assistência, né? Assim, não assistência técnica, mas consultoria para horta em pequenos espaços, apartamento, a fazer muita oficina de agricultura urbana lá. O movimento lá em Brasília de agricultura urbana é muito forte. E aí, pronto, junto com isso, eu, assim que voltei para Brasília também, passei a trabalhar mais especificamente com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, né? Então, eu trabalhava lá no UNB também, e aí, dentro do projeto, eu sempre tentava encaixar a questão da agricultura urbana, né, também. Então, assim, uma militância misturada com trabalho. Aí, pronto, nesse meio tempo, né, em 2013, aí surge a Hortinutri, com essa a especificidade de vamos difundir isso aí. Se eu consigo plantar, qualquer pessoa consegue, né? E também porque eu, como nutricionista, às vezes falo muita coisa, quero convencer muita gente, e quando você coloca a horta ali, você começa a fazer a horta, tipo, a própria horta, ela fala. Então, assim, gente, quando você vê gente falando com planta e tal, não é que as pessoas são loucas, as pessoas só são educadas e respondem aquilo que as plantas estão falando. Então, assim, um exemplo prático disso é a gente foi fazer uma horta numa casa X, e aí eu, nutricionista, né, fui lá, depois de um tempo, a gente volta para poder fazer manutenção e tal. E aí fui perguntar, isso foi um dos primeiros clientes, 2013. E aí, eu esqueci o nome dele, mas perguntei assim, e aí, como é que tá? Melhorou a alimentação de vocês e tal, né? A gente fazia um questionário. Aí ele, não, aqui a gente sempre se alimentou muito bem. Não, a gente comprava orgânico e tal, ok, algumas coisas agora estão dando aqui, a gente não compra mais, mas não achei que faz uma diferença muito grande no meu bolso, não. Mas agora eu tenho assunto com a minha filha, porque eu não tinha assunto com a minha filha, porque eu não entendo desses assuntos de vocês jovens, e a gente quase não conversava. E hoje, a hora da refeição, é onde eu pergunto para ela se ela viu o bicho que deu na berinjela, e ela fala que conseguiu fazer uma nova receita com rabanete, que agora eu vou poder comer rabanete, e a gente já distribuiu algumas coisas para poder dar para o vizinho e tal. Então, assim, a gente tem um objetivo com a horta, ou acha que tem, e ela vai falando. E aí, esse senhor, depois de uns 2, 3 meses de horta, aí ele falou assim, então, Paula, tá tendo muita sobra, né? E assim, tá me incomodando, porque agora a gente tá comendo muito mais em casa, tá me incomodando o tanto de lixo que a gente tá jogando. Como que é aquele negócio de compostagem que você tinha falado lá atrás? Então, assim, a própria horta foi mostrando essa necessidade de fechar o ciclo, né? E aí já o professor Vitor já me adiantou que vocês já passaram por essa parte, né, da compostagem, tanto que hoje aqui eu vou tentar falar com vocês, tentar fazer um plantio a partir desse composto. Se alguém já tiver composto aí e quiser mostrar em que estágio está e tal, a gente pode partir disso. Então, pronto, um pouquinho da minha... Ah, tá, eu não falei de hoje. Hoje eu continuo trabalhando com políticas públicas aqui na Paraíba, estou trabalhando na UFPB,
num projeto que é o mesmo edital desse projeto que eu trabalhava na UNB, né, que a gente trabalha para o fortalecimento das ações de segurança alimentar e nutricional nos municípios aqui da Paraíba. Então, a gente trabalha bastante com as gestões municipais e com a sociedade civil, né, com lideranças de movimentos sociais, com os conselhos de segurança alimentar e nutricional. Não sei se todo mundo, né, conhece, mas dá uma notada aí, depois dá uma procurada, porque é bem interessante, né? Então, é isso, eu trabalho para fazer o fortalecimento do CISAM, que é um sistema como se fosse o SUS, só que de ações e programas da segurança alimentar e nutricional. E, nesse momento de pandemia, a fome voltou com força, né? Tem bastante gente passando fome, assim, achei que durante eu de vez em quando olho aqui para a conversa e me desatento, desculpa. Mas pronto, nesse momento de pandemia, achei que eu ia ter, assim, bem mais tempo para plantar, porque por conta do projeto eu viajo muito, então eu não tinha iniciado ainda o plantio aqui em João Pessoa, então eu iniciei o plantio aqui em casa na quarentena, até porque eu também me mudei de casa bem no início da quarentena, e aí o que eu vou mostrar aqui de plantio é de abril para cá, tá? E é isso, eu estava viajando muito, e como para mim é muito importante o contato com a terra, de estar fazendo manejo, para mim não fazia sentido eu plantar e deixar as outras pessoas da casa cuidando, até porque, assim, é isso, para mim faz muito sentido a coisa da troca, para mim é um momento de meditação, eu sou bem avoada, assim, então é um momento que eu tenho de me aterrar, então vai mais ou menos disso, e aí por isso que também eu reativei o perfil do Instagram nesse momento de quarentena, porque por mais que eu esteja trabalhando muito mais agora do que quando estava no momento sem pandemia, eu estou em casa, né? Então, assim, eu tenho essa disponibilidade de 10 minutos que eu tenho, vir aqui e mexer, né? Mas, assim, realmente o ritmo tá bem pesado e não tem como eu falar assim, né, preciso dar um tempo, porque é isso, as pessoas estão passando fome, tem vários direitos sendo violados e, né, é muito importante a gente agora estar se atentando, né, para algumas políticas de segurança alimentar e nutricional. Estou falando bastante sobre isso porque eu quero mesmo que todo mundo depois procure um pouquinho sobre isso, tá? Mas, ó, vou começar. Eu tinha até colocado os slides do próprio manual, mas eu acho que, eu não sei, se Vitor, todo mundo já teve acesso àquele manualzinho? Sim, Paula, Tá. eu mandei para todos eles. Então, eu vou tentar fazer uma coisa parecendo menos aula, tá? Então, eu vou tentar, eu acho que o celular vai funcionar, então eu vou tentar falar aqui e mostrar algumas coisas sem mostrar slide. Se vocês preferirem os slides, vocês me avisem, tá? Mas como já tem o manual aí... Então, pronto, a primeira coisa que a gente tem que pensar, como eu coloquei lá no manual, é assim, por que eu quero ter uma horta, né? Aqui eu já falei, assim, a minha primeira motivação, claro que essas motivações vão mudando, mas assim, o porquê que você quer ter. Porque a partir disso, você vai saber se você vai plantar um vaso, se você vai fazer um super mega canteiro, é porque você quer ter um momento com a natureza, é porque você quer ter alguns temperos, né, para poder cozinhar diferente, assim, né, cozinhar melhor, ter um tempero à mão. Não, eu quero parar de comprar cebolinha e coentro. Ou então, eu tenho um espaço grande aqui, eu moro num sítio, ou então eu moro numa casa com um quintal muito grande, eu quero ver o que eu consigo fazer de subsistência. Então, assim, tem vários motivos e isso vai direcionar a sua horta. Assim, eu tenho uma amiga que eu dei consultoria agora, em janeiro, quando eu fui em Brasília, e ela morava numa kitnet, e ela foi morar numa casa com um quintal gigante. Ela já meteu 6 canteiros, assim, e ela nunca tinha plantado nada, né? Então, assim, aí ela, às vezes, liga meio frustrada porque ela não está conseguindo. Então, assim, mas ela começou, e isso é, tipo, extremamente importante.
Mas, assim, como que é importante a gente primeiro entender o que, que a gente quer, né? Então, por que você quer e o que você quer ter? Ah, eu quero ter tomate, eu quero ter alecrim, eu quero ter cebolinha, eu quero ter abóbora, né? Então, é importante saber por quê? Porque dependendo do lugar que você está, né? Por exemplo, aqui em casa, eu posso até testar fazer uma abóbora, mas a casa ela é toda cimentada. Então, eu posso testar fazer em algum recipiente maior, eu tenho ali, eu posso até mostrar, mas eu não sei, por exemplo, eu nunca plantei abóbora em vaso, né? Assim, é muito questão de teste. Agora, se eu tenho vaso, se eu tenho alguns recipientes maiores, eu posso, aí pronto, eu posso plantar cenoura, eu posso plantar cebola, eu tô falando desses que são mais difíceis, tá? Já vou adiantando para vocês, mais difíceis porque eles levam mais tempo, né? Mas pronto, posso ter couve aqui em casa. Eu tenho couve, eu tenho cebolinha, eu tenho quiabo, eu tenho capim santo, citronela, acho que temperos tem um bocado, tem tomate. Então, assim, e tudo isso é em vaso e em 2 canteiros que a casa já tinha, né? Tipo, deixaram 2 espacinhos, eu vou tentar mostrar daqui a pouco. Então, assim, é muito importante você ver. Às vezes você só tem uma parede. E aí, o que eu posso fazer com aquela parede? Né? Assim, eu tenho uma parede que está batendo o sol. Eu ia olhar para ver se por agora estava batendo o sol, né? Então, primeiro você tem que olhar o espaço que você tem, né? E aonde você quer. Ah, eu quero ir em tal lugar. E aí você precisa ver se nesse lugar bate sol. E o que é bater sol? Agora sim, eu já vou pegar meu celular para tentar entrar pelo celular. Rapidinho. Ah, Alisson, liga aqui para mim para eu ir continuando. Essas plantas, elas precisam de... peraí, esqueci. E disponibilidade e tempo, tá, gente? Então, além disso, é muito importante porque eu achava que eu teria todo o tempo do mundo agora na pandemia. Tô tendo, dá para plantar bastante coisa. Oi? Tá no WhatsApp, no outro WhatsApp. Vitor. Eu vou pedir aí, tá, Vitor, para entrar pelo celular também. Aí você põe no mudo aí para mim, tá? E deixa eu voltar. Ah, pronto. E aí, no início, assim que eu me mudei, aí eu comprei 8 sacos de terra, comprei. Foi no mudo. Comprei mudinhas, tá? Já, ó, aqui em João Pessoa tem o pessoal que entrega da Flores do Poço. Eles entregam, eles têm bastante, Dona Tereza, tem bastante mudinhas, tá? Depois eu posso anotar aí para vocês. Aí comprei mudinha, comprei semente, falei assim, nossa, vou plantar de tudo. Daqui a pouco eu vou mostrar ali que eu ainda tenho uns 3 ou 4 sacos de terra. Consegui plantar em 2 tambores que eu comprei, mas acho que tá faltando... Ah, não, já plantei em 3, ó, então até que eu tô quase conseguindo. Mas o que eu tô querendo dizer achei que eu ia ter muito mais disponibilidade do que eu realmente tenho para cuidar, né? Então, é importante a gente tentar, né, ver qual é a nossa realidade de trabalho, de disposição, de disponibilidade para esse plantio. Aí pronto, vamos para a luminosidade. A gente precisa, para as mais básicas, pelo menos de 3 a 4 horas de sol, tá? Então, assim, tem que ter algum pedaço de sol na sua casa, né, aonde for. Se não tiver, eu vi, tem um pessoal tem um canal chamado E Agora com ponto de interrogação, que tem, que eles fazem, é o pessoal da Casa da Videira, lá em Curitiba. Eu já fiz algum curso, mas não foi nem curso, eu fiquei lá na casa deles uns 10 dias, assim, né, fazendo algumas práticas de agricultura urbana e tal,
E aí, por exemplo, na época que eles estavam contando, né, que na época de apartamento não pegava quase sol, eles tinham um carrinho e eles levavam literalmente a planta para passear. Então, dependendo da disposição e vontade de cada um, se não pega sol em casa, gente, ali está atrapalhando o outro. Para mim, eu estou aparecendo ali no outro. Não, tá tranquilo aqui. Eu acho que para mim tá Acho que ele aparecendo botou. você só. Então tá. Ele botou ali para poder passear daqui a pouco. Tá. Então, assim, se não tiver nenhum solzinho, gente, tipo, sabe, mas tem na porta do apartamento, tem na janela, então, mas é importante luz direta. E aí, pronto, eu já vou levantar para poder mostrar o que é luz direta. É o sol batendo, não é isso aqui, ó. Tipo assim, aqui tá bem claro, né? Tá luminoso, mas o sol não tá batendo. A gente precisa. Agora eu tenho que desligar aqui. E ligar aqui. Cadê? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Não? Estamos ouvindo. Não está funcionando. Oi. Sim. Ai, desculpa. Tá dando eco desse outro, né? Dá para ouvir tranquilo. Pronto. Talvez se você desligar o computador e ficar só com o celular, eu acho que acaba o eco. Põe o fone aqui. Desculpa, ele vai colocar ali. Gente, eu não tô enxergando. Vocês estão me enxergando ou vocês estão enxergando a outra parte? Sim, dá para te ver. Tá. Peraí. Acho que não vai ter como virar a câmera, né? Tá, então eu vou ter que fazer assim. Não sei se esse negócio do celular vai funcionar, não. Mas tá vendo que aqui o sol bate direto? Ah, pronto. Aqui, é isso aqui que eu quero mostrar. Dá para ver a diferença do chão que tá com sombra e do chão que tá com sol, né? Sim. Pronto. Gente, desculpa. Acho que não vai dar certo esse negócio do celular, mas minimamente o que eu queria mostrar da luminosidade é isso. Isso é luz direta. Que é... Agora o sol saiu. Oi, pode falar. Eu acho que dá para você virar a câmera se você... E tem 3 pontinhos na parte de cima do lado direito. E aí você Tô vendo. clica em Ah, alternar a maravilhosa. Obrigada. Ai, perfeita. Aí virou. Então pronto, ó. Agora que saiu bastante sol, deixa eu aumentar. Estou vendo a imagem do computador dela. Do meu computador? Isso. No mesmo lugar. É só você procurar o nome dela nos contatos e fixar o celular. Exatamente, aqui ela está usando 2 câmeras. Ah, tá certo, gente. Encontrei. Obrigada. Eu acho que ela caiu, não sei. Eu voltei, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou desligar o outro, gente. Que aí fica mais fácil. Ó, então pronto. Tá, tão vendo? Sim. Estão me vendo ou estão vendo Sim, Tô vendo chão? você. Então O pronto, chão ó. agora. Pronto. Luminosidade, gente. Quando eu falo luminosidade, é isso aqui, tá? É você ver que o sol está batendo diretamente em algum lugar. Então, não funciona isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó. O sol já não está batendo a partir daqui, ó. Daqui para a direita, não está pegando mais sol. Estava pegando mais cedo. Aqui, agora está pegando sol. Então, luminosidade, a gente precisa dessa luz direta a partir de pelo menos 3 horas por dia, tá? Então, assim, tem que olhar um espaço
em que tenha pelo menos essas 3 horas de luminosidade. Para apartamento, eu sei que é mais difícil, mas, por exemplo, em apartamento a gente também acaba plantando menos. Então, se você vê que o sol está rodando, vai rodando também de acordo com o sol. E Paula, que sol é esse? É o sol de meio-dia? É o sol da manhã? É o sol da tarde? Não importa muito qual que é o sol, tá? Então, assim, geralmente, planta de horta não morre porque está levando muito sol, tá? Geralmente é o contrário. Então, assim, duas coisas assim, de preocupação. De matar uma planta de horta afogada ou de insolação, tá? Porque elas gostam bastante de água e bastante de sol. Estou conseguindo acompanhar o chat. Tem alguma dúvida nessa parte de luminosidade? Porque aí eu acho que talvez seja melhor a gente já tirar agora. Alguém quer mostrar algum lugar que está plantado aí? Não? Então vou continuar. E se vocês acharem que estava melhor pelo computador, vocês me avisam, tá? Porque deu tanta confusão que eu estou preferindo continuar aqui pelo celular. Tá bom pelo celular. Tá bom, né? Então tá. Irrigação. A gente precisa, a horta precisa de irrigação todo dia, a princípio, tá, gente? Porque, por exemplo, isso vai depender muito da técnica de plantio, né? Hoje em dia também existem vasos auto-irrigáveis, né? Existem algumas técnicas de fazer auto-irrigação, que é, por exemplo, colocar a garrafa PET de cabeça para baixo enterrada do lado da planta. Muita gente faz isso quando vai viajar ou passa o dia inteiro fora, né? E aí ela vai saindo por gotejamento. Mas a princípio, para quem está começando, aquela irrigação diária, tá? E não tem como eu falar assim uma quantidade, mas, por exemplo, para uma planta, vou eu virar a câmera de novo, deixa eu lembrar aqui. Para uma planta começa aqui, esse manjericãozinho aqui. Esse aqui eu plantei, deve ter uns 10 dias. Eu plantei aqui em uma outra oficina até. Aqui eu posso colocar, por exemplo, por dia, um copo de requeijão por dia de água, né? E aí é importante, por exemplo, eu posso, não tem problema nenhum, eu já despejar o copo direto aqui, só que quando eu vou fazendo isso, vai criando um buraco, né? Tipo, quando eu vou colocando a água, vai criando um buraco. Então, quem tiver disponibilidade, puder fazer uns furinhos assim, ó, para que saia como se fosse um regador, ou quem tiver um regador, a gente acha que é besteira, mas, assim, ajuda bastante a não compactar o solo. Aqui eu estou falando de um vasinho, uma coisa pequena, que realmente talvez não faça tanta diferença, mas para quem tem um plantio maior, você ficar descompactando o solo com muita frequência, talvez você não tenha nem tempo e talvez isso crie também um pouco de afrouxamento na raiz, vamos dizer assim. Não sei se esse nome existe, não, gente, afrouxamento. Mas é importante que a gente não faça muita compactação, né? Que a gente não compacte muito solo. Aqui eu ainda não consegui ver, tem algumas coisas minhas que ficaram bem compactadas, mas assim, o solo de Brasília é um solo muito pobre, né? O cerrado, e muito compacto. A terra vermelha ela é muito compacta. Então, assim, era rapidinho o solo ficava compacto, e aí isso tira o oxigênio de dentro do solo, impede que as plantas consigam tirar os nutrientes ali pelas raízes, então é bem importante que esse solo fique bem aeradinho, né? Então, irrigação, ela é diária, tá? O que a gente pode fazer para saber se está sendo muita água ou pouca água? O teste do dedômetro, tá? Então, assim,
Antes de irrigar, põe o dedo na terra mesmo, enfia um pouquinho o dedo, menos de 1 centímetro, e vê. Se seu dedo ficar... É porque agora eu molhei, não vai funcionar, né? Porque vai estar bem molhado. Mas se você enfiar o dedo na terra e você sentir que está totalmente seco, né? Já dá para irrigar. Se você vê que seu dedo saiu sujo, né? Tá ok, né? E se ele sair assim, lambuzado, é porque realmente você está colocando muita água. Aqui em João Pessoa está chovendo muito esses dias, né? Então eu quase não estou irrigando as plantas que ficam do lado de fora, né? Todas as plantas de horta, na verdade, estão do lado de fora. Então, isso é uma coisa que você vai pegando o jeito, tá? Não, essa coisa de dedo verde não existe. É dedo preto, é dedo marrom, é dedo de terra mesmo, tá? Tem algumas pessoas... Oi, pode falar. Licença, professora, eu tenho uma dúvida com Pode relação falar. à irrigação. Deixa eu tentar ligar aqui a câmera para ver como é que tá. Peraí. Deixa eu ver. Tá dando para ver aqui? Tá. Oi, eu acho que eu apaguei o celular. Peraí. Não, tá Pronto. dando. Bom, eu tenho esses tomatinhos aqui. Tenho essa cebolinha que eu plantei hoje, inclusive. Uhum. E tenho aqui umas sementinhas de mamão. Aí o que acontece? Essa terra que eu comprei é uma terra vegetal. Uhum. E eu percebo que quando eu passo um tempinho, não sei, uns 3 a 4 dias, sem realmente mexer, eu estou utilizando um garfo de festa, viu? Imagina, aqueles garfinhos de festa pequenininho, Tá para poder perfeito. mexer, exatamente. Aí ele fica como se fosse com musgo, um musgozinho. Não sei, Quando você não irriga ou quando você irriga? quando eu irrigo sem mexer na terra em cima, ele fica com um musgozinho. Não chega a ser um musgo muito grande, mas não sei, é porque eu mexi hoje, fica meio amarelado. Tá. Então, todo dia eu tô tendo esse cuidado de mexer em volta, não muito profundamente, né? Só realmente. Só superficial, tá. Então, eu acredito que aqui isso dê por conta da umidade, né? Porque realmente aqui é muito úmido. E quando você mexe, você está criando superfície de contato, você está misturando essa água. Eu não sei exatamente o que pode ser esse musgo, não acredito que seja nada que ofenda a... Tem até uns restinhos dele aqui, que estão um pouco brancos. Ó. Não consigo. Não sei o que é. Não consegue ver, né? Tá Não. estranho. Mas tudo bem, sem problema. Assim de cara eu não consigo te dizer o que é, não. Eu teria que dar uma olhada, né? Porque realmente é algo novo. Não, né? Se alguém souber até, gente, pode falar. Agora, depois eu vou falar aí só sobre os seus plantios, mas parabéns, viu? Já tá. Aí pronto, aí só, por exemplo, ver quando que aí pega sol, né? E como elas estão novinhas, realmente, tipo assim, é importante também isso de talvez não pegar um sol super quente, quando a planta está muito novinha, né? Às 2 horas. Às 2 horas aqui vem um sol todinho aqui para cima. Então... ótimo. É à tarde, né? Pronto. Isso. Tá. Então, irrigação foi... tá, gente, olha só, muito importante, não posso esquecer de falar isso. Eu molhei agora, né? São 10h30. Tá um sol forte ali. Eu molhei porque ela tá aqui na sombra, tá? Mas, por exemplo, eu não vou colocar esse manjericão agora lá de volta. Por quê? Esse horário que o sol tá forte, e aí isso vai variar, né, da onde tá a sua horta, mas assim, digamos que esse sol aqui em João Pessoa, na verdade, tipo, o sol quente começa muito cedo, né? Então é melhor não falar horário. Quando o sol estiver quente, estiver com essa luz direta no sol, a luz direta é aquela que eu mostrei, né? Quando está batendo forte assim nas plantas, evita de irrigar as plantas. Por quê? Porque elas vão estar com os estômatos abertos, né? Realizando as trocas. E aí, nesse momento, a planta está desprotegida, né? Então, se eu irrigo nesse horário, ela está com os estômatos são as célulazinhas das folhas, tá? Elas estão com esses estômatos abertos, você vai cozinhar a sua planta, porque ela está fazendo a troca ali de calor com o sol, e você molhar ela, isso vai, literalmente vai cozinhar a planta. Acho que ali eu consigo até mostrar, assim, como que
O couve, por exemplo, o tomate, eles ficam muito murchos durante o horário que o sol está batendo, né? Mas depois eles voltam ao normal. Então, assim, nunca esqueceu de irrigar, espera chegar fim da tarde, chegar à noite para irrigar, tá bom? Não irriga de forma alguma a planta na hora do sol. E literalmente a gente cozinha a planta. Então, pronto, a gente já viu espaço, luminosidade e irrigação. Na irrigação, vocês vão ver, só depois fazendo mesmo, que vocês também vão tendo as dúvidas e tal. Agora, que tipo de planta, né? Gente, para quem está começando, igual, foi a Caroline, né, que mostrou pra gente as plantinhas. Super corajosa, né? Já foi lá colocando um tomate, mamão, provavelmente foi direto da semente. Algumas pessoas ficam muito frustradas quando começam por semente, porque demora muito, ou porque não dá certo, ou então, por exemplo, o próprio tomate. Aí você fez as divisões, né? Eu vi que tem um tomate em cada potinho, ou só um espaçamento que você deu. Eu não consegui ver, me pareceu um em cada potinho, né? Porque eu estou esperando o composto da composteira, quando tiver tudo pronto, para plantar os 3 naquele canteiro. Num espaço, pronto, perfeito. Geralmente eu recebo de amigas ou de pessoas assim aleatórias, assim, olha, nasceu todos os meus tomates. A pessoa plantou, colocou lá a sementinha de tomate, e aí tem um monte de tomate num vaso que nem esse do manjericão que eu mostrei. E aí eu vou mostrar para vocês o que uma mudinha de tomate cresce. O tomate está bem feinho, porque ele sofre muito na chuva, tá? O tomate não gosta de água na folha, tanto que esse aqui, ele tá dando várias cochonilhas. Eu tô tirando só na mão, por enquanto. Mas olha só, isso aqui, gente, é porque como eu vou colocando mudas pequenas aqui, é tanto para proteger um pouco do sol, essa tela sombrite, quanto para proteger o tomate dessa chuva que tá dando. Ó, aqui é a minha composteira, daqui a pouco eu mostro ela. Eu faço a composteira no pé mesmo aqui da horta. Isso aqui é um pé de tomate, é uma semente de tomate, tá, gente? Ó. Isso daqui é um só. Ai, gente, desculpa aí as propagandas do... É só para mostrar, ó. Isso tudo é um pé de tomate. Então, a gente... Vou voltar a câmera. Então, quando plantar, é importante dar uma procurada para ver qual é o espaçamento mínimo que aquela planta precisa. Ele dá em vaso? Ele dá, e provavelmente ele não ia crescer tanto. Mas, por exemplo, é muito difícil você conseguir plantar 2 tomates num vaso só. Então, quando as pessoas plantam já de semente, elas plantam várias sementes juntas, e depois é muito difícil você fazer o transplante quando elas estão muito juntinhas. Então, para quem está começando, eu sempre sugiro iniciar por muda. A Paula falou para não plantar por semente. Gente, pode começar plantando por semente, tá? Mas eu só estou sugerindo que inicie por muda. Oi, pode falar. Eu digo isso, professora, porque eu comecei primeiro com umas pitangas. Eu amo pitanga. Então, eu olhei para aquelas sementes e disse, estou fazendo nada, vou plantar. Então, aqueles vasinhos todos que estavam separados são de pitanga. Então, isso já faz mais de um mês. Eu estava comentando hoje, mais cedo, no grupo. Aí teve um belo dia que eu disse, quer saber? Isso aí não vai dar certo não, vou jogar fora. Aí joguei fora na composteira. Então, brotaram todos de uma vez. Tudo lá. E aí isso então, também mostra tanto a questão do tempo quanto da biodiversidade ali daquela terra, né? Muito rica dentro da composteira, né? Exatamente. Pronto. A pitanga, ela tem um caroço, uma semente bem maior. É bem mais fácil você fazer a separação do que, por exemplo, tomate ou alface. Alface, as sementes são, assim, mínimas, sabe? Então, se você joga um monte, vai nascer um monte. E por que não vai desenvolver? Porque eles vão estar ali concorrendo por nutriente, tá? Então, assim, para quem não começou a plantar, manjericão é uma boa, muda ou galho, tá? O galinho, aqui eu enfio direto na terra. Eu corto um galinho de um manjericão grande que eu tinha, eu corto o galinho e já enfio na terra, porque para mim
Paula Gabriela, é mais fácil e mais prático enfiar direto na terra. Tem gente que coloca direto, ou tem gente que coloca na água, aí espera uns 7 dias e ele dá. Então, ó, manjericão é assim, alecrim demora mais um pouco. Eu, particularmente, nunca consegui fazer brotação do galho dele pela água. Eu sempre faço direto na terra. Tomilho, orégano, é assim, cebolinha, tudo a gente consegue fazer essa rebrotação. E aí, pronto. Para quem está começando, eu indico começar por essas ervas, porque elas aguentam mais essas intempéries, assim, se eu esquecer de irrigar, ou se eu irrigar demais, o alecrim, a cebolinha, os temperos em geral, eles lidam bem com esse nosso processo de aprendizado, né, digamos assim. Então, inicia por tempero. Se quiser plantar alguma coisa de semente, aí eu também indico rabanete. O rabanete é uma coisa muito legal, porque mesmo que você não goste, você vai aprender a gostar, porque você vai querer inventar alguma coisa para poder comer aquilo ali que você plantou. Então, vocês estão aí, ó, em aula de gastronomia, tem aí vários professores, então tenta aí ver várias receitas. Eu sou uma nutricionista, eu cozinho bem, mas assim, eu não sou uma exímia pessoa criativa na cozinha, não vou mentir. Mas a partir da horta eu tive que começar a inventar, igual quiabo aqui, gente, já deu 40, a gente não consegue mais comer quiabo, eu não sei mais receitas de quiabo, estou aceitando. Mas tá, voltando. Rabanete. Em 20 dias, o rabanete cresceu. Então, é muito legal essa coisa de você plantar algo que está debaixo da terra, né? Ele é como a cenoura e como a cebola. Então, se for iniciar alguma coisa de planta, inicia o rabanete, e ele também não tem tanto critério de espaçamento, né? Tipo, se você deixar de 5 a 10 centímetros de uma semente para outra, já funciona. Eles crescem super bem e dá para comer. A poda, gente. Poda e colheita. Acho que eu já vou fazer, na verdade, a poda e colheita no plantio. Deixa eu pegar aqui. Como eu mostrei para vocês, eu faço a compostagem aqui em casa no próprio canteiro. Eu não sei se vocês aprenderam várias técnicas ou se vocês aprenderam a do baldinho. Alguém pode me dizer qual que vocês aprenderam ou qual que vocês fazem? Então, tá todo mundo fazendo de um tipo. A gente fez um vaso compostor, teve pessoas que fizeram em baldes, tá, com 3, né? Aquelas 3 gavetas. Três gavetas. Tem alguns que estão fazendo a vermicompostagem. Tá, Então, com minhoca. Com minhoca. Tá. E aí, então, vários tipos, né? Tá todo Legal. mundo tentando, de uma certa forma, decompor esse alimento, fazendo sua composteira. Pronto, então, antes de mostrar a poda, eu acho que eu já vou para o plantio, porque falta 15 minutinhos. Pode falar. Interromper. Posso fazer uma pergunta? Agora que falou Pode. sobre composteira, eu já ministrei algumas oficinas sobre composteira e eu sempre recomendo às pessoas, e sempre quando estou montando a minha, uma espécie de esterilização na casca de ovos. Você sabe sobre isso? Você aconselha? Não tenho a mínima ideia do que seja. Não, é colocar a casca de ovo sob uma baixa temperatura, sobre alta temperatura, por exemplo, alguns minutos no micro-ondas. É por conta da salmonela? Isso. Você tem algum material sobre isso? Você trabalha com isso? Já viu alguma coisa Não. assim? Confesso que, coloco as minhas cascas de ovo no balde e depois vem direto para a composteira. Eu vejo que não é Porque muito eu não sabia da contaminação da salmonela sem ser, né, tipo, por ingestão já direta do ovo. Eu faço como uma prevenção. Eu também não tenho certeza se tem esse risco, né? Aí eu queria só levantar a questão, ver se você tinha alguma informação sobre também. Não, mas eu vou anotar até para procurar isso. Legal, muito obrigado. Eu fiz um curso recentemente de fertilidade de solo, e o professor falou da questão da necessidade de lavar as cascas antes de colocar. Mas ele não falou que era sobre salmonela. Acho que eu tenho material, eu posso adicioná-la no grupo. Ah, legal. Acho que é importante, né,
dar uma olhada nessas questões, mas que isso também não seja impeditivo de fazer, né? Mas, na verdade, que isso fomente para que a gente vá alinhando, assim, a prática e também né, a teoria, a ciência a isso. Acho que é importante, mas é algo novo para mim, nunca tinha ouvido falar dessa questão né, assim, pronto, pode ser que seja da salmonela ou não, mas essa questão do ovo. Tanto que o que eu ia falar para vocês é que aqui na compostagem, deixa eu até virar a câmera e mostrar ali para vocês. Quando eu me mudei para cá, para essa casa, eu falei para vocês, né, que eu saí comprando um monte de coisa. E aqui é só para mostrar, 3 sacos de terra, e assim, de terra vegetal, e só com o que tem de composto eu já estou conseguindo fazer tudo. Aqui é argila expandida, que eu falo daqui a pouco para vocês. Aqui é umas garrafas, porque a gente está fazendo detergente para o pessoal da rua. E pronto, ó, comprei vários baldes para fazer a compostagem de balde. E assim, não é tão prática para mim hoje. Já fiz muito tempo minhocário e também a compostagem de balde sem ser, né, só com minhoca, mas com outras coisas. E aí eu comecei a testar aquela técnica da compostagem do método Lages. Eu não sei se vocês já viram, mas acho que sim, porque é tipo o vasocompostor, né? Que é você fazer a compostagem no próprio canteiro e depois já plantar. Gente, será que eu vou conseguir fazer isso com o celular na mão? Peraí. Deixa eu inverter. E aí aqui assim, aqui eu estou fazendo um pouco desse um pouco desse método Lages misturado com a compostagem laminar, que é essa que você vai colocando de pouquinho em pouquinho o alimento e cobrindo com folha no próprio canteiro. Eu percebi que em alguns estão dando certo, em outros está juntando algumas lesminhas, então eu já pego e tiro, então eu estou observando, né? Só para dizer que é isso, assim, cada... Ai, meu Deus, o telefone enganchou, eu acho que eu vou pedir para alguém ficar segurando ele para mim. Alisson, vou te pedir um favor. Pronto, mas aí deixa eu voltar. Geralmente, essa parte de plantar, quando eu vou dar a oficina, eu falo para o pessoal, falando as medidas da terra, que é uma parte de terra preta, tá? De terra comum, aliás, de terra comum. Eu ia falar terra preta ou terra vermelha, mas essa terra comum, terra que você encontrar por aí. Para uma de composto. E aqui em João Pessoa, especificamente, eu não coloco muita areia na terra. Lá eu colocava mais. Aqui eu já acho o solo bem aerado, eu não coloco muita areia para fazer a mistura, não. Porque eu já acho que a água passa com facilidade, mas é bom colocar um pouquinho, que também ajuda naquela questão da compactação. Aí aqui, a proposta que eu vou tentar fazer com vocês é já fazer a partir do composto, né? Então, assim, mesmo o composto não estando pronto, deixa eu pegar ali o vasinho, como que a gente já faz esse plantio com o próprio composto e não só a partir da terra. Então, eu vou pegar talvez eu precise de você. Ai, pronto, é porque eu tinha colocado tudo para lá, mas aí agora a câmera tá virada? Não, pronto. Pega a tesoura para mim. Tá em cima da mesa. Olha só. Vou plantar aqui nesse vaso. Aí é importante que tenha furos embaixo. Não sei se está dando para ver. Tá, esse aqui eu fiz com faca mesmo, mas dá para fazer com aqueles soldadores, com furadeira, essas coisas. E aí eu coloquei aqui embaixo argila expandida. Tá dando para ver?
o que que é a argila expandida? Ela é bem levinha e ela é bem porosa. E aqui você pode usar telha, você pode utilizar isopor, alguma coisa, né? A argila expandida é muito boa porque ela absorve a água, além de ajudar que os furinhos não entupam. Eu coloco argila expandida porque o vaso é grande, né? Mas assim, tem gente que não gosta de colocar porque isso acaba também tirando um pouco do espaço da planta se desenvolver. Então, assim, isso vai muito da experiência de cada um. Se for num canteiro, eu coloco galho embaixo também, porque dá essa aeração na parte de baixo, ajuda assim, a não entupir, a não compactar o solo, e depois isso vira adubo. Então, vai muito do que você tiver aí, tá? Aqui eu tenho um saco, vocês viram ali, gigante, cheio de argila expandida, então eu uso principalmente nos vasinhos, e porque aqui é chão de cimento, então isso ajuda também a não fazer tanta sujeira quando a terra, né, descer, porque vai ter essa argila expandida, e depois eu coloco isso aqui, ó, que é manta de drenagem, tá? A marca é porque o pessoal chama de manta bidim, é igual cotonete, que geralmente é conhecido assim pela marca, mas tem outras marcas, e aí você pode chamar de manta de drenagem ou manta bidim. Naquele manual, as fotos mostram areia no lugar dessa manta, né? Eu não gosto de usar areia para essa função, mas ela serve também, só que ela deixa pesada, ela, né, acaba se misturando também. Então, se você não tiver a manta de drenagem, o que você pode usar? Você pode usar... Corta para mim enquanto eu falo. Estou pedindo ajuda aqui, gente. Você pode usar pano de chão, você pode usar camiseta velha, você pode usar qualquer pano que você tenha aí, estopa. É interessante que não tenha tinta, mas não tem... Mas, assim, eu uso muito a questão da praticidade. Tipo, eu não vou deixar de plantar se não tiver, entendeu? Então, assim, utiliza o que você tiver por aí. Aí até a questão da compostagem também, né? Assim, eu vejo que aqui eu erro em várias coisas na minha prática, mas está sendo interessante porque teve a época que eu só trabalhava com isso e aí eu atentava, né, para fazer a técnica muito certinha, para não dar um tipo de bicho X. E aqui eu quero fazer, eu não quero gerar lixo, eu quero fazer meu composto. Tem hora que eu vejo que está dando certo, tem hora que não, tem hora que eu, né, paro. Teve uma época que a gente botou quase 1 quilo de farinha de tapioca aqui, virou uma lambança, deixei um tempo parado e aí, ok, voltou ao normal. Então, assim, é muito da prática e da disponibilidade que você tem, né? Então, assim, eu estou falando isso porque, não tem argila expandida, não vou plantar? Não tem manta de drenagem, não vou plantar? Tipo, planta, tá, gente? Tipo, isso aqui eu tenho porque é isso, né? Eu já mexia com isso e aí quando eu comprei em muita quantidade e tô tendo aqui, mas já fiz 100, tem alguns vasos aqui que são 100 e tal. Pronto. Essa aqui são as 2 etapas de drenagem que a gente tem. E aí eu vou colocar... Não peguei a pá, né? Vou pegar com esse ancinho aí mesmo. E aí eu vou colocar, e aí já bem seguindo o método Lages mesmo, tá? Eu vou colocar... Isso aqui é um restinho de comida que tem aqui. E assim, ó, por exemplo, eu nunca fiz isso em vaso, né? Tipo assim, de já colocar o alimento super fresco. Vou fazer o teste aqui com vocês, esse que tá super fresco, e vou misturar. Aí isso aqui eu já faço, sim, que é colocar... acho que eu vou pedir para você mostrar. Vocês me avisam se estiver dando para ver, tá? Paula, Oi, pode falar. o limão não deixaria
um pouco ácido. Ácido, pode ser que aqui, por estar um espaço pequeno, pode ser que sim. Só que assim, tem o quê? Tem um limão, né, aqui. Tem um limãozinho. Eu já coloquei, antes eu não colocava, porque pode deixar ácido, pode dar problema com as minhocas. Na composteira fechada, quando eu fazia com minhoca, eu não colocava nada ácido. Aqui, eu vou dizer para vocês que num vaso pequeno eu ainda não tinha colocado, mas tem. Mostra ali essa da cebolinha aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse canteirinho aqui que eu fiz, aqui por debaixo, ele foi todo desse jeito. Tipo, com matéria aí tinha laranja, tinha cebola, tinha limão, mas tinham várias outras coisas. Até o momento funcionou, né? Então, assim, eu vi a partir, acho que foi até eu esqueci o nome do professor, Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, porque a gente levava muito essa questão da acidez. E aí ele falou para ir testando. E aí eu confesso que aí não sei se cientificamente não deu nenhum problema no meu solo, a princípio, colocando limão. Por quê? Porque não é muita quantidade de coisas ácidas, entendeu? Vocês vão ver até aqui, ó, essa última comida que a gente colocou aqui, acho que foi a compostagem, tipo, mais preguiçosa que a gente já fez, porque tem milho aqui quase inteiro, ó. Oi, Paula, tá por aí? Eu acho que deu uma travada. Não sei se saiu. Ai, gente, o que eu temia aconteceu, o celular apagou. Eu tô pedindo ali para a Alisson colocar aqui. Tá me ouvindo? Sim, dá para escutar você. Ai, gente, perdoa. E acabou que eu fui mostrar. Eu pedi para ele trazer ali. Eu tirei tudo daqui para levar para lá, porque o celular começou a funcionar. Vai, querem ir tirando, eu sei que já está super no horário, querem ir tirando as dúvidas, que aí eu só vou mostrar a parte, tipo, final, explicando. Aqui eu faço a mistura do composto, como eu mostrei ali, e aí eu misturo, estão me escutando? Então, né? E aí eu misturo com terra preta, só porque eu comprei mesmo, porque só com composto funciona bem, e um pouquinho de areia, né? Aí eu misturo tudo e coloco a mudinha. Agora eu vou ligar aqui. Coloco a muda, esse aqui já é muda que eu fiz a partir de um grandão, eu reaproveito os saquinhos das primeiras mudas que eu comprei. Abro ali um buraco, coloco a muda e depois eu coloco um pouco de cobertura, que é cobertura morta, folha, poda seca. Aqui, dessa vez eu coloquei muito folha de ficus, porque alguma vizinha fez uma poda bem drástica, e aí eu pedi e tal, e coloquei. E coloquei por cima. E aí isso ajuda naquela questão da compactação do solo, isso também já é um pouco de adubação para a própria horta. Aí ele pegou ali. Então, pronto, eu faço mais ou menos assim. Essa questão que você colocou dos cítricos. Pode colocar aqui, obrigada. É importante, mas é isso. Na prática, aqui, tá dando certo. Tanto que quando eu fui colher para vocês, eu tinha tirado o limão. Eu falei assim, não, vou tirar o limão porque é polêmico. Depois eu falei assim, eu preciso mostrar a realidade do que eu estou fazendo aqui, né? Então, por isso que eu deixei ali o limão, porque não tem sido um problema colocar cítrico aqui. Tá super, eu queria ter mostrado
Mas está super cheio de minhoca a composteira. A princípio não está dando nenhum problema. E aí é isso, assim, a questão da horta em casa ou da compostagem em casa, eu fico pensando, assim, como que é uma parte de terra comum. Daqui a pouco eu leio, tá? A dúvida. Ela precisa estar... Ela vai ser cheia de erros e acertos, e não é que é cientificamente certo ou cientificamente errado, mas ela vai ser certa ou errada de acordo com a nossa realidade, né? Tipo, é isso. Eu já tinha plantado em apartamento, era vasinho pequeno, e as casas que eu morei todas tinham terra mesmo, né? Eu plantava direto no chão. Então, aqui está sendo o primeiro lugar que eu estou plantando coisa minha em muita, porque ainda tem lá atrás, que não deu tempo de mostrar também, que eu queria mostrar a diferença do sol. E tem coisa que está dando certo aqui na frente, tem coisa que não dá certo lá atrás, tem coisa que dá certo lá e que não dá aqui. Né? Então, assim, estou colocando, já tem alguns anos, na verdade, que eu coloco na composteira, nesse tipo de composteira cítrico. O que eu não coloco ainda, e acho que nem sei porquê, acho que são castanhas, cascas de castanha, porque alguma vez eu estudei que não fazia bem, e aí pronto, isso eu não coloquei, mas nem vou dizer que é por algum, foi simplesmente porque isso ficou na minha cabeça, acho que como cítricos, mas depois alguém pegou e falou, tá, espera, vamos lá. Foi corrido agora no final, mas eu não sei se deu para entender mais ou menos esse processo. Porque aí eu vou para as dúvidas. Senão eu vou só ficar falando dos erros e acertos. Tem alguma coisa específica assim, desse processo? Porque aí eu já desço aqui para o chat, ou se alguém quiser ir lendo para mim também as dúvidas. O que eu faço? Então, vou ler as dúvidas. Pode ser, professor? E me dá um teto aí agora. Pode sim. Que já passamos do teto. E aí, pessoal, perguntem aí, tá? Para a gente tirar as dúvidas. Acho que ficou uma dúvida aí em relação à quantidade de composto, né? No caso da compostagem que você tira e da terra. Você tem uma Pronto, sim. Ó, é uma parte de terra para uma parte de composto, tá? E assim, isso na verdade, o comum que a gente usa, e principalmente para quem faz produção, porque sai mais barato você misturar a terra do que, por exemplo, quem compra composto. Mas não tem problema nenhum você fazer só de composto, tá? Se eu pegasse... É porque o meu composto já estava muito misturado com terra. O meu companheiro já pegou ali para mim, me ajudou. Mas aqui, tipo, aqui não tem nada de terra, ele não colocou nada de terra, só o composto misturado com aquele composto com aquela parte de alimento que estava totalmente fresco, tá? Mas sim, se for via de regra, é uma parte de terra comum para uma parte de terra vegetal, ou composto, ou adubo, ou um de minhoca, e uma de areia. Aí eu, Paula, aqui em João Pessoa, achei a mesma quantidade de areia para dessas outras terras, achei muito, né? Achei que a água deixa a água escorrer muito rápido, então eu estou colocando menos, eu estou colocando meia parte. Quando eu coloco areia, né? Porque nem sempre eu tenho areia aqui, então a maioria eu coloco bem pouca areia, tá? Mas se for a via de regra, é 1 com 1 com 1. Aí tem uma outra... Ó, Lucas, vou fazer isso na próxima. Não, eu quebro meu liquidificador, se eu for triturar no liquidificador, mas tem isso, tá, gente? Ali tinha muita coisa inteira. Aqui nós moramos em 4 pessoas, mas no momento tem 3. E aí é isso, tem vezes que a gente está com preguiça, não amassa, não tritura o ovo, não coloca todas as cascas bem cortadinhas e tal. Isso vai demorar mais no processo e pode ser que gere alguma coisa no meio, mas assim, se deixar muito tempo ali a composteira, sem mexer, vai dar certo, né? A minha última, a gente ficou 2 meses sem mexer, virou adubo,
composto sem nenhum probleminha. Mas facilita o processo, tá, gente? Se conseguir triturar. Mas é a vida real aqui, então nem sempre estou conseguindo. Existem algumas plantas que não podem ser plantadas junto com outras na horta. Sei que nos beneficiam outras, mas sem... Tá, posso exemplificar. Dessas que eu coloquei, pode ir escrevendo aí, Larissa, ou então eu só vou explicar essa, aí você já pode falar aqui. Dessas que eu falei, manjericão, cebolinha, os temperos em si, tirando salsa e hortelã, que eu posso falar delas já, essas vão bem com tudo, tá? Elas não vão concorrer com outras, deixando o espaçamento de pelo menos uns 10 centímetros, tá? Uma mão aberta entre uma planta e outra, tá? Que é para minimamente ela ter um espaço para desenvolver, mas elas não têm nenhum problema de você colocar junto com outras plantas. Uma coisa que eu esqueci de falar também, gente, é legal deixar pelo menos também uns 10 centímetros, no mínimo do mínimo, de profundidade para escolher o recipiente que você vai plantar, que é para que a planta possa minimamente desenvolver. Olha só, essa mudinha aqui de manjericão, ela tá aqui, já deve ter um mês, né? Então, assim, isso aqui é o que ela tá conseguindo desenvolver, porque ela não tem espaço para ficar maior. Essa muda aqui de manjericão, ela era igual àquela. Em 10 dias, ela já cresceu um pouquinho mais do que aquela, né? Aqui ela ainda vai crescer bem, porque esse vaso é até grandinho para ela. É isso só porque eu esqueci. Plantas que não gostam de companhia, ou que não gostam, ou que elas podem agredir outras plantas. Vão ter várias, tá, gente? Que não é legal, porque colocar junto que elas fazem concorrência de nutriente. Mas dessas mais comuns de tempero, a hortelã, eu só coloco ela junto com outra planta quando eu tenho um espaço muito grande e ela pode sair por aí invadindo o espaço, ou faço uma barreira com nirá, que é aquele alho, ou alho social, é aquele alho em folha, ou cebolinha, que aí eu tenho que fazer uma barreira para ela não ultrapassar para frente. Às vezes ultrapassa e eu tenho que ficar manejando a mão, mas a hortelã, ela invade muito o espaço das outras plantas e ela faz concorrência por nutriente. Então, a hortelã, aqui, por exemplo, eu planto ela sozinha num vaso mais raso, mas que tem pelo menos 10 centímetros, e com uma circunferência maior. Então, a hortelã não é legal de plantar com outras plantas, principalmente se essas outras plantas estiverem muito novinhas. Se elas já estiverem bem enraizadas, faz o teste, tá? Mas a hortelã, ela geralmente invade outros espaços. A salsinha também, ela rouba muito nutriente das plantas que estão perto, né? E aí, tem algumas regrinhas, se vocês procurarem no Google e colocar assim, plantas companheiras, tem uma tabela que ela é uma das mais legais de utilizar, porque ela vai fazendo uma reguinha, né? Deixa eu colocar aqui, plantas companheiras. E aí é bem interessante, assim, tá? De utilizar. Mas aí algumas, por exemplo, o tomate, ele vai muito bem com alface, vai bem com rúcula, vai bem com coentro. O coentro, ele até cresce. O que é interessante de pensar, sem, assim, saber, qual que vai bem com qual? Plantas de circo curto, que ela tem um circo curtinho, então, assim, o coentro, ele tem um ciclo curto. Que ele, diferente desses outros temperos, ele morre e tem que replantar. O manjericão, ele vai viver aí 2, 3, 4, 5 anos, alecrim mais de 10 anos, orégano também, o salsinha também, a hortelã também. Agora, o coentro, ele é rápido. Então, você plantar plantinhas que têm um ciclo rápido com plantas que têm ciclos longos, isso funciona bem, tá? Geralmente, elas não concorrem pelos mesmos nutrientes. Plantas altas com plantas baixas também funcionam bem. Outra coisa também que funciona bem, plantas que podem servir como um pouco de sombreamento
para plantinhas menores. Então, por exemplo, eu gosto de plantar alface ali perto do couve e perto do quiabo, porque quando o alface está novinho, né, ele acaba sofrendo muito com o sol. Então, é legal isso também. Flores, tá, gente? Sempre, eu não sei se deu para reparar, mas eu sempre coloco flores. As que eu tenho aqui são todas comestíveis, mas não necessariamente precisa ser flor comestível. Mas a flor, ela ajuda muito no controle biológico da horta. Então, assim, quando começa a dar ali no tomate, começou a dar muito pulgão, né? O que eu acho que ainda dá uma controlada são as flores. Por quê? Porque elas atraem joaninhas e outros predadores desses indicadores, né, desses bichinhos que de alguma forma estão fazendo mal para aquele momento ali na planta. Então é importante. Uma flor muito boa é o cravo de defunto, tá? Que é a tagete, mas é mais conhecido como cravinho de defunto. Então é bem legal, mesmo para horta em vaso, se os seus vasos ficam ali juntos, é legal você plantar a flor junto, né? Porque atrai bastante joaninha, bastante inseto. Perto de couve é muito bom também, porque borboleta gosta de colocar, eu nem sei se é borboleta ou mariposa, eu não sei bem, tá, gente, como dos insetos, mas que coloca ovinho, que nasce a lagarta e começa a comer o couve. Aqui não deu, eu plantei umas 3 flores ao redor do couve, e aí sem tem joaninha, eu vejo borboleta por ali, mas eu acho que estão comendo os ovinhos da borboleta. Então, assim, esse é o tipo de controle biológico que eu faço aqui. E eu cheguei a fazer uma cauda aqui para o tomate, porque realmente a cochonilha começou a ficar muito forte. Eu fiz uma cauda de sabão de coco com vinagre e cravo, tá? E, assim, tá diminuindo. Deixa eu ver quem mais de dúvida. Larissa. A Larissa já falou a dúvida dela? Não, eu vou falar no microfone mesmo. Tá, pode falar. Na verdade, eu vou ligar a câmera aqui também, porque minha dúvida é em relação a isso aqui. Isso aqui foi o primeiro composto que eu joguei aqui. E aí começou a nascer esse girimum, né? Aham. E tem uns pezinhos também pequenos que eu acho que é mamão. Se eu estou enganada, não sei. Mas aí eu estava querendo saber em relação a isso, ao espaçamento. Na verdade, eu não gosto nem de plantar aqui, porque eu moro num apartamento térreo. E a gente tem uma gata. E a gata faz cocô direto na terra. Eu estava querendo fazer a horta somente em vaso por conta disso. Só que aí começou a nascer e eu vou deixar crescer. Só que eu queria saber, aqui tem 4 pés, eu já arranquei alguns, né? Tem 1, aí tem 2, 3, 4. Dá para ver direitinho aí? Tá. Só que daqui eu achei que era um só que estava correndo. Sim, não, são 4. E aí eu queria saber, esse espaçamento, eu teria que arrancar algum ainda, fazer Deixaria só um aí, porque assim, vai tomar conta a abóbora, tá? Ela vai tomar conta É porque eu não estou conseguindo ver o tamanho aí, mas, por exemplo, se eu fizesse aqui no meu canteiro, ela ia tomar conta da metade, por exemplo, ali do chão mesmo de cimento, e eu ia ter que ir tutorando ela. Sim. Então, aí é importante você deixar uma só. Uma só dessas. Não sei se você quiser fazer mudinha das outras, vender ou doar aí para os vizinhos e tal, mas deixa só uma e também vai tutorando. Demora um pouquinho para a abóbora dar, ela vai nascer primeiro a flor macho, depois a flor fêmea, aí vai ter abelhinha ou algum bichinho que vai fazer a fecundação, que aí sim vai vir nascer o fruto. Isso aí vai dar uns 3 meses, pelo menos. Uns 2 a 3 meses para iniciar. Se fosse eu deixaria só uma. Tá. A outra dúvida que eu tenho em relação ao quiabo, que aqui eu também tenho alguns amontoadinhos. Isso aqui eu plantei, aí já fiz o transplante para cá para ver se ele cresce mais. Aí acho que está precisando fazer. Eu não sei se eu estou enxergando. Peraí. Aqui tem vários. Tem 1, 2, 3, 5, 6. Mais para baixo a câmera. Tá, aí vai dar um quiabo só, tá? Você tem que escolher. Um quiabo só nesse vaso, né? Você chegou a ver o meu quiabo ali?
Não. Ele é bem maior do que o do pé de tomate. Bem, bem maior. É porque agora meu celular pifou mesmo, então não vou conseguir mostrar. Mas eu falo muito do quiabo lá no perfil, se você quiser dar uma olhadinha. Tipo assim, Tá. que ele fica muito grande mesmo. Então aí é um só também. Essas plantas que crescem bastante, é melhor, se você quiser mesmo, assim, né, que tenha um desenvolvimento, que tenha uma produção. Esse meu pezinho de quiabo, ele já deu 40 quiabos, tipo, de 3, 4 meses para cá, tá dando aí um monte de quiabo. Então, para esse vaso, se você for manter nesse vaso, mantenha um só. Escolhe o que tá maiorzinho, que você vê que tá desenvolvendo melhor, e planta só ele. Tá, entendi. Tá. Aí a última dúvida agora é só em relação ao couve. Aqui tem 2 nessa jardineira, dá para ver? Tá, dá. Eu preciso espaçar mais. Sim. Ele vai desenvolver nessa altura? Ele desenvolve nessa altura, sim. Se você conseguir, eu não estou vendo se na onde ele está, se dá para colocar um pouquinho mais de terra ou não, é porque como eu vim para o computador, eu não estou enxergando bem, mas ele está quase no topo, né, de terra. Acho que tá bom. Sim. Dá um espaçamento de umas 2 mãos, pelo menos, e aí, ou mais, coloca ele e tira ele de tão perto assim, ó, da né? quina. Dá um espaço de uma mão aberta da quina, aí planta um. Aí o outro dá pelo menos umas 2 mães de espaçamento, e aí o que eu ia dizer é, planta flores aí, porque o couve, ele é uma planta que as lagartas, assim, tipo, gostam muito. É muito fácil de dar qualquer tipozinho de praga. Eu vou usar o nome praga, tá, gente? Sim. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito, mas eu acho que é mais fácil de falar. Ele dá muita praga, então coloca flor junto, que de verdade Flor dá uma nesse boa próprio ajuda. canteiro? Pode. E aí pode colocar entre os dois, não precisa, por exemplo, ó, se você for deixar, não sei se está dando para você me ver aqui. Porque tem umas florzinhas aqui. Se você conseguir transplantar algumas dessas para perto do couve, é melhor. É melhor assim, vai te ajudar. Tá, e aí entendi. você pode colocar entre os 2 couves, não precisa respeitar esse espaçamento que eu falei, entendeu? Você coloca, por exemplo, dá 2 mãos, uns 30 centímetros de um couve para outro, pelo menos, e entre os 2 coloca uma florzinha. Ou um vaso de arruda perto, alguma coisa que, ou a flor para trazer os bichinhos, ou uma planta com cheiro muito forte. Né? Mas eu, assim, acho que flor devia ir em todo canteiro, tem que ter flor, porque ajuda muito mesmo. Tá, a arruda, no caso, ela aguenta sol, o mesmo sol da couve? Aguenta. Tá bom. Quando toda planta novinha, é melhor não deixar tão exposto. Eu ali coloquei o sombrite, mas assim, ela não vai morrer nem nada, mas ela aguenta bastante sol. E do gato, aqui, se eu for falar para vocês, meu maior problema com a horta são os gatos dos vizinhos, assim, mesmo. Eles fazem muito cocô. Aí eu tô passando uma misturinha, essa mesmo, pronto, a mesma mistura que eu fiz para passar no tomate. Aí eu tô passando em volta dos vasos, tô passando perto, porque o cravo tem um cheiro, o cravo e o vinagre tem um cheiro muito forte e espanta o gato. Mas, por exemplo, de ontem para hoje que eu não passei, que eu achei que ia chover e não choveu, aí hoje de manhã eu tive que tirar um cocô, porque caso se eu mostrasse a horta para vocês, eu não queria que tivesse lá um cocôzão de gato, né? Mas para mim, um dos maiores problemas aqui estão sendo os gatos dos vizinhos, porque como eu não tenho bicho, né, então os gatos vêm para cá e aqui eles fazem a festa, né? Mas tem funcionado se eu colocar todo dia, se eu espirrar essa misturinha, né? Porque aí o cheiro muito forte, eles não vão. Pimenta do reino também é bom, tá? Para quem tem bicho e isso coça o nariz deles, não sei. Mas foi uma veterinária que me falou. Tá bom, obrigada. De nada, deixa eu ver aqui se tem. Maria. Clara. Oi, tem uma dúvida antes da minha, de Caroline. Eu vou perguntar dela e depois eu faço a minha. Professora Paula, Não, pode falar. o que você acha desses adubos líquidos que vendem nos supermercados com 11 e 30 nutrientes do mar?
Nunca tinha nem ouvido falar, assim, esse específico de nutrientes do mar. Eu achei lá no Carrefour, professora. No Então, Carrefour. Eu achei muito interessante. Não sei quantos nutrientes, tá? Uma coisa bem colorida. Então, fiquei curiosa. é fertilizante ou é tipo biofertilizante ou é inseticida? Fertilizante líquido, para Tá. diluir em Ó, um líquido. eu nunca usei, porque eu antes fazia minhocário, então eu já tinha o fertilizante líquido ali natural. Se você faz compostagem, independente se você vai, né, ter o biofertilizante ou, né, o chorume, né, ali, não, eu acho que não precisa, né? Se você estiver compostando. Agora, se você não estiver conseguindo compostar e tal, para horta urbana, gente, vou ser bem sincera, que não é para produção em massa, para aquela coisa de subsistência, eu não acho tão necessário. Eu acho que se você colocar, mesmo que você não faça compostagem, mas de vez em quando colocar ali um resto de comida e cobrir com folha, fazer uma adubação, comprar um saquinho de composto e tal, não acho tão necessário assim o adubo líquido, né? E aí eu não tenho como dizer para você se é legal ou se não é, porque depende, assim, se você vê lá se é um adubo orgânico, se tem muita substância química, sintética ali, né? Se você fosse uma agricultora, aí eu também não ia saber o que dizer, não, sobre isso. Mas, tipo assim, talvez eu ainda pensasse assim, ok, né, para produção e tal, mas, assim, pela minha militância, eu vou muito pela área do agroecológico, né? Então, tem que olhar o que que tem nesse adubo líquido, né? E, assim, o que que você quer. Então, não vou dizer assim que eu sou contra, mas se você tiver outras formas de fazer, eu acho que talvez faça mais sentido, assim. Mas dá uma olhadinha, eu acho que já tem um pessoal aí dos orgânicos fazendo, né, vendendo isso e tal. Então, acho que é mais ou menos. Não tem uma resposta, não sei. Eu não compraria, mas não vejo problema se você achar que faz sentido, de você ver que né, você já fez várias coisas na planta e ela não está indo para frente. Dá uma olhadinha no que tem ali nesse adubo e se fizer sentido, compra. Se não, borra de café, casca de ovo, mas aí agora lava e deixa no sol, ou dá uma pesquisadinha para ver sobre isso e tal, já ajuda bastante. Lembrando que a terra, ela tem vários micronutrientes, mas assim, basicamente é carbono e nitrogênio. A gente consegue isso com matéria orgânica, fresca, resto de alimento, e folha. Isso é o solo, né? Então, eu acho que eu não sei, não quero te responder não, se eu acho legal ou não, porque eu nunca usei. Então é isso. Maria. Oi, então, só para complementar um pouco da sua fala sobre a adubo líquido, no sentido de que, assim, se a gente pensar, o adubo líquido, por exemplo, o biofertilizante que a gente falou na compostagem, geralmente você faz adubação foliar com ele. E aí, no sentido de que, assim, a adubação foliar, ela não vai favorecer tanto o crescimento, desenvolvimento dos novos galhos, entendeu? Porque você faz essa adubação foliar e aí é totalmente diferente de você fazer uma adubação do solo, onde esses nutrientes eles vão conseguir chegar, serem transportados, né, pela planta com mais facilidade. Então, tipo, é uma complementação. Eu acho que esse adubo líquido, esse biofertilizante que a gente tem líquido, é uma complementação da adubação do solo. Entendeu? Eu acho que não substitui uma adubação do solo. Mas, enfim, a minha dúvida eu acho que você até já falou um pouquinho sobre, mas porque assim, eu tava querendo fazer um espiral de ervas que eu vi. E aí eu vi que tinha algo relacionado a você se orientar pela posição do sol, no sentido de colocar as plantas, né?
Tipo, geralmente uma planta mais alta e mais cheia no meio, que dá sombra para umas plantas mais novas, essas coisas. E aí eu queria saber, acho que quais plantas eu deveria, assim, se você puder falar rapidinho, que eu deveria usar, as plantas que enchem mais, que são mais altas, que geralmente dão sombra para fazer esse espiral, do espaçamento, e também uma coisa que eu queria saber é, assim, para você começar uma horta, além de todas aquelas coisas que eu já vi naquele slide que o professor Vitor disponibilizou seu, os principais potenciais problemas que você vai ter com a horta, desde pragas até outras coisas. E é legal essa coisa de fazer o controle biológico, não é? Como é que funciona? Olha só, espiral, o que me lembra, pega meu telefone ou lá no perfil, que eu posso te mandar um material, não é meu, mas é um material bem legal de espiral de ervas, tá? Mais completinho. Mas aí aqui, falando bem rapidinho, o espiral, você vai, né, do meio vai estar mais alto, né, a partezinha mais alta, vai rodando para mais baixa, né? Em cima, você coloca. Vou falar dos que eu tenho aqui, porque tem N outras coisas, mas, por exemplo, aqui das plantas que eu tenho, se eu fosse fazer uma espiral de ervas, eu colocaria o alecrim por cima, porque dessas plantas que eu tenho, ele é o que gosta de menos água, né? Então, assim, ele sobrevive bem à estiagem. Então, como a água ela vai percolar para os outros, né? Eu colocaria ele em cima. Ele é arbustivo, né? Acho que o manjericão até chega a ficar mais alto, mais rápido do que o alecrim, mas o alecrim, acho que por essa questão da água faz mais sentido e ele também é arbustivo. Aí vou começar dos extremos. No último extremo, né? Eu colocaria hortelã, porque a hortelã dessas que eu tenho aqui é da que mais gosta de água, ela gosta bastante do solo mais úmido, então como a ideia é que a água, né, percole, então eu colocaria ali, né, o hortelã, lembrando dessa questão de estar tentando manusear para ele não invadir outros espaços. Aí colocaria embaixo do alecrim tomilho ou orégano, tá? Porque aí tem a questão, o tomilho ele é um pouquinho mais delicado que o orégano, né? Então, assim, se eu for colocar o tomilho, aí depois eu coloco um manjericão, ou orégano, manjericão e tomilho. Então, assim, uma planta alta com uma planta rasteira, o orégano, o tomilho e o hortelã são plantas que elas ramificam, elas não engalham para cima, né? Elas vão ramificando. Então, fazer essa troca, né, esse consórcio é interessante. Uma planta alta, uma planta baixa e uma planta alta, então talvez fosse isso, tipo, alecrim, aí tomilho ou orégano, estou tentando ver aqui por questão de sol e água, mas não faz muita diferença entre os dois. Manjericão, aí eu tomilho e orégano de novo. Deixa eu ver. Que depende do tamanho dessa espiral também, né? Eu tenho aqui boldo, eu tenho hortelã-pimenta, mas eu acho que elas são muito, muito agressivas, assim, muito altas. Posso colocar uma erva doce também, tipo, já alta, ela não faz tanta sombra, um beltro. Então, acho que pode seguir mais ou menos isso, tá? Tipo, sempre colocando uma planta alta, uma baixa. E aí vendo, assim, algumas que tem uma diferença... Tem alguma planta que poderia entrar? Pode colocar o beltro. Você pode colocar o beltro, mais para o final, ele gosta bastante de água também. O que mais de punk que eu tenho aqui? A taioba, você pode colocar, mas taioba seria... porque punk gosta bastante de água, mas ao mesmo tempo elas resistem bem, né? A taioba é interessante, mas ela gosta bastante de água, eu também colocaria mais no final. Estou tentando ver o que eu tenho de punk aqui. Eu estou olhando para o lado para ver se... eu tenho uma moringa aqui, ora pronobis acho que não faz sentido colocar na... O que você conhece de punk? Porque aí é mais fácil para eu pensar a partir do que você falar. Eu conheço poucas, viu?
Mas confesso que eu tô me introduzindo agora, recentemente, nas punks. Tá, então... A que eu porque, mais ó, tenho acesso mesmo é o melão de São Caetano, que dá em todo canto. trepadeira, né? Você pode colocar, mas não sei se vai fazer sentido. Talvez se você for colocando, né, para ele ir colocando para fora. Eu posso dar uma olhada, viu? E te falar, porque aqui eu tô. As minhas. Eu vou as pegar punk o que eu tenho contato, aqui. então. Tá. As punk que eu tenho aqui, tipo, a Ora Pronobis, ela é muito espinhosa. Eu não acho que é interessante colocar eu tenho duas, uma que é de trepadeira e uma que é de árvore. A outra é a moringa. Moringa é árvore também. E a outra é beldro. Eu não estou conseguindo lembrar se tem outra aqui. Mas, independente de qual planta for, observa isso. O tamanho que ela fica e a quantidade de água que ela gosta. São muito parecidas, geralmente, mas tem essas diferençazinhas. Tipo, um alecrim que suporta bem a coisa de ficar mais seco e a hortelã, ou beldro, ou taioba, que gostam bastante de água. Vou olhar aqui as próximas, gente. Quantas borboletas? Ah, tá. Obrigada, Lucas. Ele está explicando aqui a do ovo. O que mais, gente? Vê se eu estou indo certo. A próxima dúvida é a do Diogo, ou eu pulei alguma? Maria Clara, que já falou, né? Ah, Diogo. Como você usa esse caldo com sabão de coco e vinagre? Eu também estou com... Pronto. Eu uso ele à noite, tá? Eu coloco... Ah, Alisson, pega para mim aquele borrifadorzinho que tá com o negócio que eu passo lá na horta. Eu coloco num borrifador, tá? Aí eu coloquei, acho que eu coloquei uns 3 dedos de sabão coco ralado, tá? Aí eu esquentei um pouquinho para dissolver e tal. Como eu faço detergente, eu não, né? Na verdade, uma das meninas que mora aqui, ela faz detergente de coco, isso. Eu já utilizo isso, então, tipo, uns 3 dedinhos. Gente, foi bem no olhômetro, tá? Essa receita que eu fiz. Ainda tá no meu negócio de cabelo, né? Nem tirei. Mas pronto, coloquei uns 3 dedos desse detergente de coco, do sabão de coco, com água e tal. Coloquei 3 colheres de sopa de vinagre. Eu já vi algumas pessoas que colocam mais, mas eu confesso que eu fiquei com medo de acabar, não sei, queimando o tomate e tal. E coloquei um pingo de essência de cravo, porque aqui eu tenho essência de cravo, mas funciona se você colocar diretamente o cravo também, tá? E isso deve ter dado mais ou menos assim, até a metade, e aí eu complementei com água, tá? E aí bati. Nunca tinha feito essa com sabão, geralmente eu usava as caldas de pimenta e tal, mas aqui eu não tô comendo pimenta, então não tinha, né, pimenta aqui, tem bastante alho. Então pronto, aí agitei e tal, tá aí, tem uns 7 dias, eu acho que eu devo ter feito. E aí todo dia à noite eu espirro em todo o tomate. Eu vi que está diminuindo, mas ao mesmo tempo, tomate não gosta de água na folha, né? Então, assim, eu não vou saber dizer se, por exemplo, o meu está muito sofrido, se ele está do jeito que está só por conta da chuva. Tomate nessa época é bem problemático, assim, mas para mim está dando, tá ok, o tanto que está dando de tomate e tal. Eu já estou fazendo uma mudinha menor. Aí eu coloco todo dia à noite, deixo uns 20 minutos agindo e depois eu irrigo, eu lavo mesmo o tomate. Mesmo sabendo que ele não gosta de água, mas assim, é porque começou a dar muita cochonilha, né? Então eu faço isso e vou tirando o que eu consigo na mão, mas vocês viram o tamanho, né, do pé de tomate, então eu não consigo fazer tudo. Então assim, tá diminuindo, não acabou. Tem 7 dias que eu faço, nesses dias de chuva eu não fiz. Então tá sendo mais ou menos isso.
É a primeira vez que eu faço calda com sabão. Geralmente eu faço com pimenta, mas eu não me senti segura. Além de não ter a pimenta aqui, eu não me sentiria segura de jogar a pimenta no tomate. Se a sua planta que está dando cochonilha é uma planta que pode água na planta, então, assim, joga bastante desse negocinho, e na hora de irrigar, irriga bastante. Eu não estou irrigando tanto porque é isso, eu fico nessa problemática aí das folhas. O que mais? Aqui estão falando. Então, as fezes, aqui, Lucas, né, dos gatos, que prejudicam por quê? Porque gato, primeiro, que a ração que o gato come tem 1001 coisas que não são alimentos, né? Gato tem muita doença. Eu não sou veterinária, tá, gente? Vou repetir aqui o que a veterinária já falou para mim. E, assim, parece que gato transmite tanto cocô de gato quanto de cachorro, transmite muita doença, né, e tal. Então, não é interessante, não. Mesmo, sei lá, se fosse o gato mais saudável do mundo, as nossas fezes, as fezes em geral, são onde tem muitos patógenos. Então, só dá para utilizar fezes numa compostagem se ela passar por aquela compostagem termofílica, sabe? Que é aquela compostagem que fica 6 meses ali, onde tem um aumento de temperatura muito grande, onde vai matar esses patógenos, e mesmo assim, aí isso eu já li algumas coisas. É bem controverso, então, se puder não utilizar, né? A gente tem aí os estercos e tal, mas é isso, né? Já são coisas próprias para o plantio. Então, bicho doméstico não é interessante ter cocô nas plantas, tá, gente? Eu coloco pó de café. A Jaine está falando que coloca pó de café e tem funcionado. Aqui o pó de café não funciona para os gatos, não. Já tentei. Tá. Lucas. Eu não sei, eu não vou ler, né, tudo aqui, porque o pessoal já está lendo, só as dúvidas mesmo. Pronto, mas eu também faço isso, Lucas. Estou colocando ali, os hortelã possui um tipo de dormência da planta. O hortelã é perene. Olha, se o hortelã não é perene, ele tem mais de 5 anos aí, viu? É porque perene é acima, eu não sei, perene é acima de quanto tempo de vida, né? Eu acho que eu considero ele perene como eu considero o alecrim perene também. Ele não é anual, não. O hortelã vai. Não tem, e ele não tem período de dormência, tipo uma hora que para e depois rebrota, não. Pelo menos até onde eu sei, tá, gente? Além disso, tá. Torta de mamona é muito bom, mas é isso, para mim não é acessível, assim, né, aqui hoje. Quando eu morava no sítio, torta de mamona era mais fácil, porque tinha muito agricultor ali perto. Alecrim, tomilho, orégano, planta baixa. Pronto, ó, o Lucas também usa vinagre e detergente neutro. Eu vi também que muita gente usa o detergente neutro, aqui eu usei o de coco. Trava para repelente corporal, eu também uso para isso. Não sei, gente, das doenças dos gatos, que eu tô vendo aqui que o Diogo escreveu da toxoplasmose. Não entendo. Pronto, acho que talvez o Diogo saiba falar sobre essa questão do cocô dos gatos. Eu não sei, assim, sobre isso, assim, vou muito mais pela coisa da alimentação, como a nossa própria fezes, assim, de não ser legal compostar, a não ser que já seja aquela compostagem, como eu falei, assim, bem técnica mesmo, né, banheiro seco,
onde vai ficar a compostagem termofílica durante um bom tempo. Pode falar, Larissa. Eu queria saber quais as plantas que você indicaria para plantar em cano de PVC, porque tem que ter raízes curtas, né? Alface, rúcula. O cano de PVC deve ter o quê? Uns 10 centímetros? E aí, pronto, no cano de PVC não vale a pena fazer aquele sistema de drenagem, porque aí você realmente vai deixar muito pouquinho espaço, né? Talvez colocar só um pano para não entupir os vasos, né? Mas assim, um pano, né? Quando fazer ou os furos ou os riscos embaixo, né? Para a água percolar, mas não vale a pena colocar argila expandida nem nada, não, tá? Porque realmente o espacinho, se você for fazer ele deitado, né? É muito pequeno. Mas pronto, a rúcula, alface. Tem algumas. Na Flores do Poço, elas vendem alface já na mudinha, mas às vezes compensa mais fazer na semente, só que é mais chatinho, assim. Rúcula, alface. Dá para plantar alguns temperos também. O manjericão, ele não vai desenvolver muito, mas dá para plantar. Mas essas que são deitadas, dá para plantar menta, dá para plantar a própria hortelã, ela só vai ocupar bastante espaço, né? Se você tiver um bom espacinho para deixar, dá para plantar tomilho, orégano, todas essas plantas. Pronto, uma coisa que eu costumo falar, que eu não falei aqui. Quanto maior a planta, isso não é regra, mas assim, para quem está começando, vai mais ou menos assim. Quanto maior a planta, maior a raiz dela para baixo também. Ou para baixo ou para o lado, porque ela precisa de alguma forma se fincar ali na terra. E as plantas mais rasteiras, elas têm também raízes menores, né? Então, se você for pensar nisso, aí vai pensando em plantas que são geralmente pequenininhas, elas têm umas raízes também mais... Eu esqueci qual que é o nome dessas raízes que são mais superficiais. Mas é isso, rúcula, alface, orégano, tomilho, o próprio beldro, ou beldroega, que é essas que a gente encontra nas calçadas, assim, que é uma florzinha, parece uma suculentazinha, que é a 9 horas, 11 horas, 8 horas, não sei, depende de onde a gente mora, ela é uma hora diferente aí. Mas todas essas dão. Entendi. De nada. Pronto, animais não vacinados também. Eu não sei se os gatos deles são vacinados. Menta fica bom em cano de PVC. Já plantei em bambu também, que eu acho que é até um pouquinho mais fino. Mas é isso. Ela não, por exemplo, eu tenho uma ali no canteiro, que é lógico, ela está super se desenvolvendo porque ela tem muito espaço. No PVC ela vai se desenvolver um pouco menos. Aula de horta hidropônica. Gente, não sei absolutamente nada sobre hidroponia. Nada. 0 vezes 0 de hidroponia. Não conheço. Não sei nem se hoje existe já plantio orgânico hidropônico. Porque até onde eu conheci, assim, não existia. Hoje em dia eu não sei. Mais alguma dúvida, gente? Desculpa pela super correria, assim, é porque realmente é muita gente, é muita diversidade e gente que, tipo, né, já tem também um nível maior, um nível menor, na prática, na teoria e tal. Quem ficar com dúvida em mais alguma coisa, ou quiser saber como que eu faço aqui e tal, pega aí meu contato, eu adoro conversar, adoro ficar trocando ideia. E aí eu também queria deixar claro isso, assim, eu trabalho há muito tempo, né, com essa questão da agricultura urbana. Eu fiquei pouco tempo trabalhando com agricultura, com os agricultores mesmo, para produção e tal. Então, minha maior prática mesmo, e até teoria, é mais em agricultura urbana. E, ultimamente, eu tenho tentado falar mais sobre essa coisa da prática para quem não trabalha só com isso. Como que é a questão, né, de tipo, ok, eu tenho que picotar tudo, mas eu não tenho tempo e nem disposição para picotar tudo. Então, como que isso vai funcionando na vida real de quem trabalha com outras coisas, mas também quer ter alguma coisinha ali. É isso, gente. Peço desculpa aí a minha falta de interação tecnológica, a correria, um pouquinho de desorganização, mas espero que tenha dado para entender algumas coisas. Foi ótimo, Paula, foi muito bom. E com certeza a gente aprendeu bastante aqui, a gente até passou um pouquinho do horário.
mas Um pouquinho bastante, desculpem. Mas já tinha acontecido. Isso significa que o interesse é muito grande, né, pelo assunto. E para quem tiver dúvidas, quiser falar com a Paula, tem lá o Instagram dela, que ela sempre responde também, né? Aí por lá vocês, eu acho que tem um contato mais direto com ela, que é o Hortinutri. Eu até deixei para vocês aí no Google Class, eu coloquei lá o link para o Instagram dela, tá bom? Aí Então, quando o projeto voltar também, o projeto que eu trabalho e tal, voltar ali na UFPB, quero super participar com vocês aí também. Me deixa em contato, professor, para quando voltar, né, essa questão aí da compostagem e tal, eu quero dar uma somada aí com vocês. com certeza, Paula, com certeza. Professor Rogério, quer falar quer se despedir, professor Rogério? Tá por aí ainda? Olá. Oi. Oi. Quero agradecer a sua ilustre visita aqui ao nosso ambiente virtual. A gente também está aprendendo, né? Nós estamos aqui apanhando um pouco também na tecnologia, mas é isso. E o que é bom é ao vivo, cores e vendo aí as suas plantas, a sua experiência de vida, tá? E isso é muito importante, venho só acrescentar aqui e faço também o convite, né, de a gente estreitar laços aí, porque dentro da universidade a gente pode fazer muita ciência, muito projeto, mas também com muita prática, muita experiência, e você só vem agregar. Muito feliz e desejo muito sucesso aí para você, nas suas ações, e não é um adeus, é um até breve, vamos estar se falando. Né? Vamos sim. Muito legal. Agradeço aí a tua disposição e a tua participação. E obrigada, eu que agradeço, gente, o convite, foi ótimo. Eu adoro quando tem interações, porque é isso, assim, né? Aí você vê ali, às vezes eu tô falando uma coisa que não é tão importante, aí quando as pessoas vêm trazendo, então, ó, peraí, é isso aqui, vamos falar disso aqui. Agradeço muito mesmo o convite. E é isso, gente, fico disponível aí para outras dúvidas e até para quem falou alguma, para poderem me dar informações também, né, de coisas novas que apareceram aqui. E pronto, é isso. Agradeço todo mundo aí pela acolhida. Bom demais. Está muito feliz também. É um projeto que não é um projeto só para fazer com que as pessoas tenham um hortinho em casa, mas é um projeto também de transformação social, porque a gente acredita que isso pode ser ampliado cada vez mais. Que as pessoas possam pegar esse gosto e repassar, fechar esse ciclo da matéria orgânica que a gente gera, trazendo isso aí de volta para o solo e produzindo o nosso próprio alimento, né? Ainda mais para a gente que trabalha com a gastronomia, ou para quem cozinha em casa, eu acho que isso é de grande valor, né? Para o meio ambiente, para a nossa alma também, que a gente está fazendo né? A gente está se alimentando através disso. Então, eu acredito que a ideia agora é só ir nesse caminho para que a gente possa ter mais saúde, né, e mais alegria também, porque eu acredito que quando a gente está em contato direto com a natureza, por mais que seja num vasinho de planta, mas a gente está estreitando esse laço aí, porque a gente perdeu, né, os laços com a natureza. Então, o mínimo que a gente está fazendo já é de grande importância, e existem vários estudos aí que provam que também diminui a depressão, acaba com a ansiedade, né, então isso aí é impagável, né. Valeu, Paulo. É isso mesmo. E reavaliar a nossa alimentação, aquilo que eu falei, né, que a nutricionista vem falando e às vezes a horta traz, né, assim, mas como está sendo o nosso sistema alimentar, né, no sentido dos circuitos mesmo, né, para onde que a gente está gerando valor, né, sendo que é isso, a gente pode trabalhar o alimento em casa ou trazer essa questão do valor da agricultura familiar, e eu acho que já foi falado isso, né? Então, acho que realmente, assim, são muitas coisas que uma horta fala para a gente, né? Mas pronto, então eu vou ficar só falando então. É isso? É isso. Então, depois eu te passo o link, a gente
vai estar lá no YouTube, né? Já, acho que hoje mesmo já está no YouTube. E é isso. Valeu mesmo. Tá bom. Até breve, Obrigada, né? Como o professor gente. Rogério falou, até breve. E a gente vai conversando. Muito bom mesmo. Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Felicidades, Tchau. tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.